Boa noite, irmãos. Vamos juntos adorar o Senhor em mais um Atos 8. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh, 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 Boa noite, mais uma quarta-feira juntos. Seja muito bem-vindo ao nosso culto Atos 8, sendo transmitido toda quarta-feira às 20 horas. Hoje nós vamos tratar do Êxodo 4. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre o Êxodo 4. A gente tem esse projeto do Atos 8, que é o nosso culto online,
E a nossa proposta é estudar a Bíblia capítulo por capítulo, de Gênesis a Apocalipse. Estamos no segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Então, nesse momento, eu convido você a estar junto conosco. Pegue suas anotações, pegue sua Bíblia. Eu vou usar a minha Bíblia aqui na versão NVI. Peço que você esteja se inscrevendo no nosso canal, curtindo nossa página, dando seus likes, compartilhando esse vídeo, para que a palavra do Senhor possa ser divulgada através de nós. Então, nos ajude nesse projeto. Vamos orar ao Senhor para a gente dar início. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de Te servir, Deus. Te peço, Senhor, que Tu nos dê sabedoria, que Tu abra os nossos ouvidos, que Tu abra os nossos corações para que a Tua palavra possa penetrar e fazer morada, Deus. Te peço, Senhor, que Tu alcance todos aqueles que vierem a escutar a Tua palavra através desse vídeo, que Tu possa abençoar cada lar que esteja conectado nesse momento e depois, Deus. Abençoa nossas vidas, cuida de nós, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para Êxodo 4. Esse capítulo, ele é dividido em duas partes. Então vai ser a primeira parte, ele vai tratar sobre o conhecimento, sobre a superação das objeções e das limitações do libertador do povo, Moisés, e a volta dele ao Egito. Então, ele vai dividir em duas partes. Então, vamos iniciar lendo Êxodo capítulo 4. Vamos ler primeiro, inicialmente, os 5 primeiros versículos. Então, vamos lá. Êxodo 4, de 1 a 5. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Então, o que é que nós vemos aí nessa primeira parte do capítulo de Êxodo 4? A gente vê que nessa primeira parte, o Senhor começa a trabalhar com Moisés através de sinais, que servirão tanto para ele se comunicar com o povo de Israel, como com o próprio faraó. Então, quando sua vara é transformada em uma serpente, e esta servirá de sinal que Deus estará sempre com Moisés. Então, o Senhor vai começar a trabalhar aqui com Moisés através de sinais. Esse primeiro sinal da vara se transformar em serpente vai ser um meio de comunicação e de lembrança de que Deus estará sempre com Moisés. Então, para Moisés, esse sinal não era comum. E aí, qual foi a reação de Moisés? Ele fugiu daquela situação. Mas se a gente olhar pela perspectiva que foi Deus quem pediu para que Moisés jogasse a vara e essa se transformasse em serpente, e em seguida que Moisés a pegasse pela cauda, não é nada muito comum se Deus nos pedisse isso. Jogue a vara, aí você vê ela se transformando numa serpente e você pega pela cauda. Mesmo Deus tendo pronunciado, falado que isso iria acontecer, quando de fato as coisas aconteceram, Moisés foge daquela situação. Então, se a gente olhar pela perspectiva de Deus, Deus pedindo para a gente fazer, a atitude de Moisés deixa de ser uma atitude sensata. Por quê? Porque ele é humano, nós somos humanos, né? Então deixa de ser uma atitude sensata para uma atitude insensata humana, porque foi o próprio Deus quem pediu a ele. Então isso acontece com a gente, Deus pede, a gente ou não entende bem o pedido e a gente ou não tem essa experiência ainda e a gente não se comporta da forma mais fiel com Deus. Então, mas quando Moisés obedece e decide confiar, aí a postura de Moisés já muda. O que é que acontece? Ele agora faz do jeito que Deus pede, joga a vara, ela se transforma em serpente e ele pega pela cauda. E ela volta a se tornar uma vara.
Então nós temos uma atitude agora de sensatez e de fidelidade diante do Deus que lhe disse essas palavras. Então esse episódio, ele estava fazendo o quê? Qual era a intenção de Deus aí? Preparar Moisés para o que estava por vir. Então no mundo antigo, religião e política se misturavam. E Moisés, da parte de Deus, iria confrontar tanto o faraó como os deuses do Egito, assim como convenceu os israelitas do seu chamado, que Deus era com ele. Então ele tinha uma missão dupla, né? Tanto de convencer o povo que ele era o porta-voz de Deus, e também teria que confrontar o faraó do Egito. Então vamos continuar aí com os versículos de 6 a 9, que diz o seguinte: Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E ainda assim não acreditarem, se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Então vamos ver até aí. Então o leproso nessa passagem não era como a lepra dos tempos de Jesus. Não é aquela doença, a lepra dos tempos de Jesus. Era uma doença dermatológica, tá? De pele, mas ela tinha uma aparência como se fosse uma lepra. A pele ficava ríspida e escamosa, tá? E esses três sinais, da lepra, da água, da vara, esses três sinais indicavam o poder de Deus e prefiguravam o domínio das pragas que estavam por vir. Então, tudo uma preparação. É como a gente viu semana passada. Deus não dá o plano todo pra gente. É um passo a passo que Ele vai forjando e treinando cada um de nós. Então, com Moisés aconteceu a mesma coisa. Então, era algo que viria prefigurar o domínio das pragas que estavam por vir. Esses eram os capítulos que a gente vai ver em Êxodo. Então, a saber o que é que a gente tem? A vara em serpente vai fazer a prefiguração aí de criaturas da terra. Mão leprosa vai indicar pessoas. E água em sangue, elementos da natureza. Então, vai ser a prefiguração desses três elementos aí que a gente acabou de ver. Então, voltando aqui aos versículos de 10 a 12, nós temos que: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então, o que a gente acabou de ler, versículos de 10 a 12. O que é que a gente pode tirar daqui? Moisés era gago? Qual era o problema exato de Moisés? Ele tinha bloqueio de fala, medo de falar em público ou outra coisa? Ele chamava seu problema de dificuldade em falar. Existem registros históricos que relatam que na infância de Moisés, este derrubou a coroa do faraó. Então, você talvez se relembre aí, Faraó teve a sua infância lá no Egito e com o faraó, né? Então, ele foi criado no palácio lá do faraó e tem relatos históricos, registros históricos que dizem que ele derrubou a coroa do faraó. Isso foi uma ofensa para o faraó. Então, o faraó foi testar a inocência de Moisés. E foi o que ele fez. Ele deu a oportunidade de Moisés escolher entre ouro e um carvão em brasas. E aí, quando foi posta essa escolha diante de Moisés, Moisés escolheu o carvão em brasa. Carvão em brasa e ouro reluziam o amarelo, né? E aí, Moisés escolheu o carvão em brasa. Então, o que seria a explicação de seu trauma? Então, ele, enquanto criança, Faraó, diante da sua ira, pela sua coroa ter sido derrubada, Moisés ali foi testado para saber se ele era inocente, se ele fez sem querer, se foi uma brincadeira de criança, um descuido. E ele foi colocado diante desse teste para escolher entre uma pedra de ouro e um carvão em brasa. Moisés escolhe o carvão em brasa, o que explica do trauma, todo esse constrangimento que ele passa, né?
E o bloqueio dele pode ter sido proveniente disso, é um relato histórico, tá? E ao mesmo tempo que ele passa por esse trauma e escolhe o carvão em brasa, isso prova a inocência dele enquanto criança. Para o faraó isso foi suficiente para livrá-lo, né, de repente de alguma punição, e a ira do faraó diminuiu com esse teste diante de Moisés, né, na fase de criança. Além disso, se sabia que naquela época os conselheiros de faraó, já agora na fase adulta, eram muito bons de oratória, e a preocupação de Moisés era algo relevante. Então ele iria ficar à frente de pessoas que eram muito boas em oratória, e ele se viu uma pessoa com dificuldade no falar. Então, quantas vezes nós não nos pegamos nesse tipo de preocupação, né? Quando o Senhor nos manda fazer algo. Então é algo muito pertinente que pode acontecer, já pode ter acontecido com você, já aconteceu comigo, e que a gente não se acha capaz de fazer aquilo que o Senhor manda, seja por um trauma, um bloqueio, ou uma distorção da realidade, ou uma crença disfuncional, seja o que for. Mas o que nós precisamos lembrar é que foi o Senhor quem nos ordenou, quem ordenou a Moisés e que nos ordena hoje. É Ele quem nos capacita, porque a obra é dele, e nós, qual é a nossa função? A nossa posição é que a gente se disponibilize e enfrente todo tipo de dificuldade que talvez tenha se elencado, né, na nossa vida. Mas por quê? Porque o foco não está em nós. A gente tem que fazer a obra do Senhor pensando que o foco é olhar para Ele, porque o foco é Ele, porque Ele é o centro de todas as coisas, né? E aí fica mais fácil da gente caminhar e da gente executar a obra do Senhor. E Deus demonstrou a Moisés, e nos fala também através desse texto, que Ele tem o poder, tem todo o poder para trabalhar sobre e por meio daquilo que Ele mesmo criou. Então foi Deus que nos criou, foi Deus que nos deu capacidade, foi Ele que nos deu falar, foi Ele que nos deu a língua. Então, se a gente tem alguma dificuldade, se a gente acha ou se a gente realmente tenha, que a gente tenha fé, tenha confiança que o Deus de todo o poder, Ele pode trabalhar sobre e por meio daquilo que Ele nos criou. Ele é o nosso Criador e nós somos a sua criatura, seus filhos. Então Ele pode fazer através de nós. Então voltemos aqui para o diálogo de Moisés, através dos versículos de 13 a 17. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Então aí teve o reencontro dos irmãos, né? E Arão vai ficar com essa responsabilidade. Então daqui que a gente percebe o quê? O Senhor é um Deus de relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus paciente, que entende cada momento que estamos passando, de nossa evolução com Ele, na casa dEle, na obra dEle, nesse mundo. E Ele se agrada de que levemos a Ele as nossas inquietações. Mas quando do texto lemos que Deus se irou com Moisés, aí você já fica, Deus se irou com Moisés, pronto, e agora? Que Deus é esse, né? Deus se irou com Moisés, o que é que isso quer dizer? É Deus mostrando a Moisés que ele é corresponsável por suas escolhas, de não crer inteiramente no Deus que é capaz de fazer por meio dele, e de que ele precisa também se oportunizar e aceitar os desafios. Então essa ira de Deus é exatamente isso, para mostrar a Moisés que Moisés não vai estar sozinho, mas que as atitudes de Moisés, ele é bem responsável por aquilo que ele decide, né? Deus não vai deixá-lo sozinho, mas ele é corresponsável por suas escolhas de não crer que Deus já tem dito a ele que vai estar com ele, que ele não vai deixá-lo sozinho, que toda caminhada ele pode contar com Deus, que Deus vai estar ali ao lado dele para ajudá-lo no que for preciso. E isso acontece muito conosco, não é só com Moisés. Então, que a gente esteja atento ao que o Senhor confiar em nossas mãos para fazê-lo. Que a gente faça com excelência, mas que a gente não desista, que a gente aceite os desafios, porque a obra é do Senhor e a obra não vai parar, a obra não para. Então, mesmo diante desse posicionamento, que possamos dizer assim,
há um pouco de covardia, de medo de Moisés. Moisés ainda não se via apto para aquilo, e aí se reportou a não querer aceitar esse desafio para Deus. Deus teve um plano B, porque os planos de Deus vão acontecer. E aí Deus tranquiliza Moisés através de Arão, colocando Arão como plano B para que a palavra fosse levada, que o pronunciamento fosse levado, e Arão passa a ser o porta-voz de Moisés, né? Então a responsabilidade de falar a mensagem de Deus tanto tinha sido dada a Moisés agora como a Arão. Porque Moisés seria como Deus para Arão e Arão como voz de Moisés. Então ambos agora tinham responsabilidade de pronunciar e levar a palavra de Deus, né? Cada um tinha que estar bem ciente de seu papel e serem fiéis ao que Deus revelasse, ao que Deus mandasse que eles falassem. Então essa prática de um ser a boca do outro, o porta-voz, era algo comum no Egito, que não iria diminuir Moisés diante do faraó, porque já era algo comum. Então Deus tem um plano B, que não iria diminuir Moisés diante do povo, mas que era algo comum daquela cultura daquela época. Então ninguém iria reprová-lo por isso. E já caminhando para o final do nosso capítulo 4, Moisés retorna de Midian para o Egito. Então leamos aí os últimos versículos desse capítulo 4. Temos aqui o seguinte: depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés, em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais milagrosos que ele havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então, aqui é a leitura do capítulo 4. O que é que a gente tem nesse capítulo 4? Então, a primeira expressão que a gente tem aí é a vara de Deus. É uma expressão que os rabínicos acreditam ser um marco de mudança à frente na vida de Moisés. Então, quando ele usa isso aí, a vara de Deus já é um indício que vai haver mudança de vida na vida de Moisés. E como de fato a gente vai ver através do estudo do livro de Êxodo, né? Moisés vai iniciar uma nova fase de vida. E já no versículo 21, nós vimos a expressão também endurecer o coração. Então, são pontos que a gente pode ter dúvida do texto, né? E que pode suscitar alguma curiosidade. Então, o que é que se refere a isso? Se refere a um desejo do faraó de fazer tudo totalmente contrário à vontade de Deus. Então, quando você lê essa expressão, endurecer o coração, quer dizer que ele vai se voltar totalmente contra o que Deus tem de plano para ele. E coração é um conjunto de centro de espiritualidade, do intelecto, da vontade, das emoções e da moralidade humana, que no caso do faraó não era de acordo com a vontade do Senhor. Ou seja, faraó era responsável por suas próprias ações. Então o coração dele endurece
porque ele decide não aderir à vontade de Deus, né? Ao chamado de deixar o povo ir por 3 dias ao deserto, ao monte, adorar o Senhor. No entanto, nos capítulos posteriores, nós veremos que o Senhor afirma que é a sua mão soberana que, em última análise, controla os acontecimentos, na forma da citação, como o Senhor tinha dito. Então, quando você lê lá na frente, como o Senhor tinha dito, isso quer dizer que Deus está no controle de todos os acontecimentos, tá? A sua mão soberana está sobre tudo, nunca perde o controle de nada. Mas, além disso, Faraó também escolheu endurecer seu próprio coração diante do pedido de Moisés. E por ele ter essa opção de endurecer o coração ou não, né? E o caso ele escolheu não deixar o povo ir, isso não o isenta da responsabilidade do seu pecado. E aí vai ter consequência, né? Como Deus já tinha falado, que se ele não deixasse ir, o que é que poderia acontecer com ele e com a sua descendência. Então, já nos versículos 22 e 23, Deus chama seu povo de meu filho. Outro detalhe importantíssimo aí, meu filho, meu primogênito. Então, o que é que isso quer dizer? Deus estava sinalizando que lembrou da aliança que fez com Abraão, que o povo de Israel pertence ao Senhor, bem antes dos quase 400 anos de escravidão que o povo de Israel ficou no Egito. E que lá eles não tinham posses de terra, no Egito. E o Senhor agora o queria conduzi-lo à terra prometida, que era a herança dos seus pais. Então essa parte aí vai exatamente apontar para a aliança que Deus fez com Abraão, né? Outro ponto importantíssimo é que Deus estava afirmando sobre a verdadeira identidade de Israel. Israel, como um todo, é filho de Deus. Então, a identidade de filho, de filiação. Todos os israelitas, individualmente, também o são filho de Deus. Assim como para a dinastia davídica, que é a dinastia de Davi. Então, essa promessa, essa aliança também se estende após, né, essa questão de filho, de primogênito de Deus, englobando todo o povo. E aí você pode ver essa questão de englobar todo o povo lá em Salmos 2, versículo 7, e também você pode encontrar em Salmos 89, dos versículos 26 a 28. E essa filiação chegando até nós, né, se estendendo por toda a terra, por todos os confins da terra. E os acontecimentos que a gente vê narrados já nos versículos de 24 a 26 mostram que o Senhor se lembrou da aliança que fez com o seu povo, como também o povo. Então Deus está falando o seguinte aqui, nesses versículos de 24 a 26, que o Senhor se lembrou da aliança que fez lá desde Abraão com o seu povo, e também chama a atenção do seguinte, como o povo foi convocado a se lembrar das condições dessa aliança. E Moisés, dentro desse contexto, é o responsável por relembrar as disposições dessa aliança feita com Abraão, que determinavam ser por meio da circuncisão. Então Moisés, ele foi criado a sua infância lá no palácio no Egito, se afastou, agora está voltando, né, para o Egito, como Deus havia pedido a ele, e ele precisava relembrar as condições que essa aliança foi feita lá em Abraão, lá no passado. E nesse episódio, o que é que a gente vê? Que Deus guardou mais uma vez a vida de Moisés. Como assim guardou mais uma vez a vida de Moisés? Através da vida de outra pessoa, que no caso foi por meio do ato da sua esposa Zípora. Você vê aí nos versículos que Deus estava para tirar a vida de Moisés. Por quê? Porque o mesmo não tinha, ou esqueceu, não tinha em mente, ou algum tipo de relapso, ele não tinha feito a questão da circuncisão do seu filho primogênito, né? E aí a esposa dele, sabiamente, movido pelo Senhor com certeza, ela fez a circuncisão no seu filho primogênito. Então, nesse momento, o Senhor se retira, porque o Senhor iria tirar a vida de Moisés. E por que o Senhor iria tirar a vida de Moisés? Como assim? Porque isso iria acarretar tanto a não participação da bênção, né, pela posteridade, através do seu filho, e também Moisés iria morrer nessa questão. Então foi um livramento através dessa atitude da esposa de Moisés, Zípora. Quando ela fez a circuncisão, ela manteve, ela relembrou as disposições da aliança que tinha sido feito lá em Abraão. E no versículo 27, para a gente fechar o nosso estudo de hoje, o detalhe que nos interessa é que Moisés volta ao monte de Deus.
Então, como a gente viu lá na semana passada, ele volta ao monte de Deus como um sinal de que Deus estava com ele. Então, quando ele volta ao monte de Deus, Deus relembra, é sinal de promessa, é sinal de que Deus está com ele e de que as próximas promessas também iriam acontecer. A gente viu isso lá em Êxodo 3:1. E aqui a gente finaliza mais um capítulo do Êxodo, o Êxodo 4, com Arão encorajando e ajudando Moisés em sua caminhada. Então, esses foram os ensinamentos que a gente pode tirar desse capítulo de hoje. Se você tiver alguma outra curiosidade ou deixou de entender alguma parte, não deixe de entrar em contato conosco e que o Senhor possa abençoar a sua noite, sua família e toda a sua descendência. Em nome de Jesus. Até para a semana que vem.